Olá, nesse vídeo eu queria falar com você um pouquinho sobre SEO para WordPress, tá? Claro que SEO é SEO, tá? Significa otimização de sites para motores de busca, ou só otimização de sites, ou Search Engine Optimization, enfim, tá? Tudo isso é uma coisa só, é você otimizar o seu site para que os motores de buscas, como o Google, por exemplo, o Bing, etc., possam ler melhor seu site, indexá-lo de forma mais eficiente, tá? E você pode ajudar nesse processo, tá? E nesse vídeo eu queria falar com você basicamente sobre o SEO on-page, tá? O que seria on-page? Seria uma otimização que você poderia fazer dentro do seu site, porque também faria parte do SEO que a gente chama de off-page. São ações que você faz ou táticas fora do seu site. Então, por exemplo, trabalhar as mídias sociais, tá? Comentários em outros blogs, fazer linkagem, que a gente chama de link building, tá? Construção de links em outros sites para o seu conteúdo, enfim, tá? Então, é um universo um pouco amplo, só que a gente está considerando que você está começando agora, então você não tem conhecimento tão aprofundado assim de SEO. Então a gente vai dar uma pincelada aqui em alguns elementos que eu acho importante para quem está começando a fazer a otimização de sites, tá? Otimização para motores de busca. Então, a primeira coisa que você precisa se preocupar, do meu ponto de vista, é com as suas URLs, tá? Então, tem diversas formas de você trabalhar essas URLs. A primeira coisa que você precisa fazer é utilizar o que a gente chama de URL amigável. Então, seria a estrutura de links permanente. No WordPress você pode utilizar o nome do post. Então, aonde que a gente vê isso? Você vem aqui em configurações, links permanentes, e aí a gente já tinha visto, mas você precisa marcar aqui o nome do post, tá? Tem algumas pessoas que gostam de usar o nome da categoria também, mas eu acho que o nome do post resolve já a maior parte das coisas, tá? Então, nome do post mais interessante, tá? É uma URL amigável. Por que amigável? Porque o usuário ele tem que ler essa URL e saber mais ou menos do que se trata, tá? Então, se a sua URL fosse tipo a padrão do WordPress, fosse essa interrogação P igual a 123, você não ia saber do que se trataria esse conteúdo, tá? Não, então, se você tiver as palavras-chave aqui relacionadas ao seu conteúdo já na URL, o usuário ele vai ter uma capacidade de identificação desse conteúdo muito maior, portanto, ela é uma otimização, tá? E isso facilita para todo mundo e os motores de buscas eles valorizam essa URL otimizada, tá? O URL amigável. Outra coisa que você precisa se preocupar é sobre a sua URL, o seu domínio, do seu site, ele ter o www na frente ou não, tá? Eu particularmente gosto de usar com www e nos meus sites eu configuro, mas você pode utilizar sem o www também, mas geralmente o sem o www é um redirecionamento e isso aqui tem uma perda assim mínima, mas tem uma perdazinha de desempenho, tanto que algumas ferramentas de desempenho vão recomendar que você utilize a versão www, tá? Independente da que você defina, para definir isso daqui, você define aqui nas configurações gerais, tá? Aqui nesse caso eu estou usando um endereço IP, porque a gente está usando um site, um endereço de teste, tá? Mas aqui vai ter o seu domínio e aí você colocaria o www aqui, tá? Caso você queira. De qualquer forma, eu recomendo que você utilize o Google Search Console. Então, com certeza você vai utilizar, tá? Pesquise alguns tutoriais na internet ensinando como criar uma conta e como utilizar o que era, na verdade, antigamente era Webmaster Tools, tá? Agora tem esse nome aqui. Mas é uma ferramenta que te dá vários insights
sobre o desempenho do teu site em relação à indexação, tá? Mas é claro que esses insights eles dizem respeito basicamente ao Google, mas acaba servindo também para outros motores de busca. Mas lá tem uma opção de configuração que você define a sua versão preferida, se é com ou sem o www, tá? Então, de acordo com a versão que você escolher no seu site, defina lá no Google Search Console a versão. Eu recomendo que você utilize o plugin da Yoast. E esse plugin permite que você trabalhe com as stop words, tá? Então seriam palavras de parada. O que seria isso? Tá? Então, geralmente são preposições, artigos, enfim, que compõem a URL. Então, nesse caso aqui, seria remover as stop words. Então, seria basicamente assim, imagina, por exemplo, domínio.com/curso-de-SEO. Você poderia tirar aqui essa preposição em um tracinho e ficaria curso SEO, tá? Então, essa aqui é uma versão da URL sem a palavra de parada. Então, você pode ver aqui nas configurações do plugin, tá? Então, você viria aqui em SEO avançado, tá? Na guia avançado, você tem aqui uma aba links permanentes e aqui ele tem aqui essa opção remover palavras de parada das slubs, tá? Que são as URLs, ok? Então, você pode configurar isso aqui, ou melhor, ele já vem marcado aqui, você só dá uma conferida para ver se ele está marcado. Outra coisa que o Google tem dado bastante relevância, isso aqui é um ponto um pouco mais avançado, tá? Mas você pode pesquisar a respeito, que é a questão de usar o SSL, tá? Que é uma camada de proteção extra de criptografia do seu site. Então, geralmente fica verdinho ali, aparece site seguro, tá? É um certificado de segurança e ele, em vez de ficar HTTP, ele fica HTTPS. Então, é um acesso seguro, tá? Outra coisa que a gente precisa fazer, então a gente falou das URLs, outra coisa é a questão da otimização dos títulos para SEO, mas sempre considerando as pessoas também, tá? Você nunca vai otimizar pensando somente nos motores de busca, você precisa pensar nas pessoas também. Então, como que você faria essa otimização desses títulos, tá? Então, depois de instalar o plugin de SEO, tá? Seja o All-in-One ou o SEO da Yoast, se for o caso do SEO da Yoast, lá dentro de posts, vamos até lá, vou clicar aqui para editar, e depois de instalado o plugin, ele vai colocar aqui esse Snippet Editor, tá? Então, esse aqui seria o seu título SEO. Então, você precisa clicar aqui e definir um título otimizado. Então, é um título que vai chamar a atenção do usuário, vai atrair o clique, mas precisa ter, por exemplo, a sua palavra-chave, tá? Geralmente que a gente trabalha aqui em palavra-chave em foco. Então, o ideal é que você trabalhe uma palavra-chave por post ou por conteúdo, por página, e aí você vai otimizar seu título, descrição, URL, você vai otimizar pela palavra-chave, ok? Então, você vai definir aqui o seu título. Outra coisa que você vai fazer é otimizar a sua descrição. Então, você clica aqui para otimizar a descrição, tá? Essas três coisas são mostradas lá nos resultados de pesquisa do Google, tá? E a sua descrição precisa ter também a sua palavra-chave, tá? Mas também ela tem que gerar interesse, tem que atrair a atenção do usuário e fazer com que o usuário clique. Então você sempre vai misturar um pouco de otimização de palavra-chave, mas também de persuasão. Outro ponto que você precisa se preocupar é sobre a otimização das suas imagens. A gente já viu isso um pouco lá quando a gente falou sobre aumento de performance ou de desempenho. Tá? Então, você vai otimizar suas palavras-chave não só em relação à compressão, ao tipo de arquivo que você vai utilizar, mas também em relação ao nome do arquivo. Tá? Então, geralmente,
a gente recomenda que utilize a palavra-chave no nome do arquivo de imagem. Você vai colocar também, vai usar aquele atributo alt, tá? Que é um texto alternativo, que ele é mostrado quando a sua imagem não carrega, mas também é lido pelos motores de busca, já que os motores de buscas ainda não conseguem ler a imagem e saber do que se trata. Então, você precisa dar uma espécie de descrição para essa imagem, tá? E você faz isso através do atributo alt. A gente viu sobre isso, tá? Quando você insere uma imagem aqui, ó, digamos que a gente buscasse aqui na biblioteca, quando a gente seleciona aqui, tem aqui, ó, texto alternativo. Então, você vai botar aqui BMW 525i, por exemplo, tá? É a sua palavra-chave. E você, deixa eu botar aqui, inserir no post, tá? Eu vou clicar aqui em texto para você visualizar que ela fica aqui, ó, alt. Tá? É um atributo de texto alternativo que tem aqui o texto que eu digitei. Então, nesse caso, é a minha palavra-chave, ok? O sitemap XML, isso aqui é bastante útil também, principalmente quando você trabalha com Google Search Console, você vai precisar subir o mapa do site, tá? Geralmente isso aqui é gerado dinamicamente pelo próprio plugin, então tudo que você precisa fazer é vir aqui em SEO, sitemap XML, deixa eu clicar aqui em sair, e aqui você vai ter o endereço dele, tá? Se você clicar aqui em abrir nova guia, ele vai carregar aqui o sitemap XML. Então, basta você subir essa URL para o Google Search Console e ele vai fazer a varredura do conteúdo do seu site, tá? Através desse mapa do site aqui. Você precisa também fazer a linkagem interna. Isso aqui vai te ajudar também na questão do SEO, tá? Então, a linkagem interna a gente já falou sobre, quando a gente falou sobre gerenciamento de conteúdo, a gente falou sobre a criação de posts, e eu falei sobre como trabalhar com os links, então você vai estar sempre fazendo linkagem interna. Linkagem externa também, tá? Então, você vai colocar links para conteúdos externos, tá? E sobre a otimização de template, tá? Ou de tema, enfim. Você pode estar usando o que a gente chama de trilha de navegação, tá? O plugin aqui, por exemplo, o SEO da Yoast, ele oferece isso. Vamos ver aqui onde está, acho que é aqui em avançado. Tá aqui, ó, habilitar trilha de navegação, então você habilita e aí você trabalha com isso lá dentro do seu tema, tá? Para que ele mostre uma trilha de navegação. Por exemplo, nesse caso aqui ele não está mostrando. Então a gente precisaria adicionar essa trilha de navegação ali, tá? Isso vai te ajudar não só vai ajudar na navegação, navegabilidade do seu site em relação ao usuário e vai te ajudar também em relação aos motores de busca, tá? Você precisa trabalhar no seu conteúdo sempre os headings, tá? Que são os cabeçalhos, H1, H2, ou títulos e subtítulos, tem gente que chama de títulos também. Isso aqui vai te ajudar também, então você trabalhar as palavras-chave no título, nos cabeçalhos secundários, tá? Nos títulos secundários e subtítulos, enfim. Isso aqui você precisa trabalhar também, tá? No seu conteúdo. Você precisa otimizar seu código, e aí dentro de otimização de código pode entrar várias coisas aqui, tá? A gente falou sobre otimização de performance, a gente falou um pouco sobre codificação também, mas você pode minificar seu código para fazer aumentar o desempenho e ajudar na otimização para motores de busca. Você pode substituir parte do seu código, você pode reduzir a quantidade de código na página, ou seja, reduzindo a quantidade de conteúdo também. Enfim, isso aqui vai te ajudar em relação a SEO também. O aumento da performance, que a gente já falou, com certeza isso aqui vai te ajudar no SEO, porque é um site que carrega mais rápido, ele com certeza ele ganha pontinhos extras com o Google e também com o usuário, tá? Então isso ajuda na sua otimização.
Outra coisa que você pode utilizar, que nem todo mundo usa, nem todo mundo recomenda também, mas eu particularmente recomendo e acho que isso pode te ajudar com os motores de busca e também com usuários, é utilizar um sitemap, um mapa do site em HTML. Ou seja, ele vai mostrar os links internamente na sua página, tá? E não um arquivo XML para você carregar lá na ferramenta do Google. Isso vai te ajudar com certeza também. E outra coisa importante é você sempre medir seus resultados. Então, as duas ferramentas que eu recomendo que você utilize de forma até obrigatória, tá? É o Google Analytics e o Google Search Console. Então, essas duas ferramentas já vão te ajudar aí com vários insights que podem ajudar na otimização do seu site. Então, esse foi um conteúdo mais, vamos dizer assim, básico de SEO para WordPress, mas com certeza isso aqui, se você seguir essas diretrizes aqui, você já vai estar à frente aí de muita gente, tá? Só um detalhe é que quando você utiliza o plugin da Yoast, deixa eu voltar lá na edição do post, quando você utiliza aqui o plugin da Yoast, ele faz uma análise do seu conteúdo, tá? Então ele vai te dar aqui vários insights e ele vai te dar uma nota. Nesse caso aqui tá cinza, porque eu não estabeleci nenhuma palavra-chave em foco, enfim, ele não tem como definir o nível de otimização. Mas se eu jogar aqui o WordPress, ele já começa a me dar alguns insights, tá? Então ele já me deu uma nota vermelha, que é uma nota ruim, e ele bota aqui, ó, o texto contém 15 palavras, enfim, ele manda aumentar a quantidade de palavras, ele diz que nenhuma metadescrição foi especificada, a palavra-chave em foco WordPress não aparece no título da página, então nenhuma imagem aparece nessa página, então ele vai te dando vários insights aqui, e a ideia é você ir trabalhando ponto a ponto aqui até que tudo fique verde. Nem sempre você vai conseguir fazer isso, mas a ideia é ficar verdinho aqui, você ficar com uma notinha verde aqui, tá? Uma avaliação verde, significando que esse conteúdo está relativamente otimizado. Tá? Então isso vai te ajudar aqui, essa questão da avaliação e análise de conteúdo vai te ajudar nesse sentido. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te dado uma noção de SEO, tá? Relembrando que SEO é uma otimização para motores de busca, e essa otimização ela pode ser feita dentro do site ou fora do site, ou seja, on-page ou off-page, ou algumas pessoas também chamam de on-site e off-site, e aí você precisa estudar um pouquinho a respeito disso e aprofundar um pouquinho aí para você melhorar seus rankings, tá? Ou a sua classificação dos resultados de busca, seja no Google, no Bing ou outros motores de busca, tá? Então é isso, foi um grande prazer estar com você até agora aqui compartilhando o meu conhecimento. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e que esse conteúdo seja muito útil aí na criação dos seus blogs, sites, enfim, tá? Então é isso, a gente se vê aí no próximo vídeo ou a qualquer momento. Um grande abraço e até mais.